Depois de mais de 20 anos sem alterações, o Código de Ética Médica do Brasil está mudando. Nesta terça-feira entrou em vigor o novo Código de Ética Médica no Brasil, um fruto de muito estudo e muito trabalho. Por isso a nossa entrevista do dia hoje é com o presidente da Farmed, Associação Médica de Farroupilha, Paulo Roberto Portela Kratz. Dr. Paulo Kratz, alterações importantes, um código que mantém ainda muito do que já vinha estava presente, mas que acaba incorporando elementos importantes. Como tudo na vida, saudando os telespectadores da TV Farroupilha, como tudo na vida, o Código de Ética Médica precisou ser atualizado. E essas atualizações contemplam algumas novidades, progressos na medicina, que precisavam ser regulamentadas para melhor nortear a relação entre médicos, pacientes e gestores. Aqueles pacientes que estão em estado terminal de vida também passam a ter agora uma outra opção, segundo o que diz a luz do próprio código. Essa, na verdade, é a modificação mais impactante do novo código, né? É a chamada ortotanásia. Ela consiste num direito que o paciente terminal, quando não existe mais nenhuma terapêutica que possa manter a vida do paciente e o óbito é uma questão inevitável e surgirá em pouco tempo, se essa pessoa estiver em sofrimento, se ela estiver padecendo de algum problema psicológico ou físico e ela deseje, manifesta assim claramente que ela não deseja mais que sejam feitas medidas terapêuticas, medidas cirúrgicas para mantê-la viva, ela tem o direito de fazer isso. O paciente tem o direito de fazer isso. Obviamente, o paciente tem que estar no gozo das suas faculdades mentais, não pode estar assim, de nenhuma maneira alienado e ter certeza da decisão. Esse é um amparo muito importante e legal. Na prática já vinha sendo feita, com algumas implicações legais, inclusive, e agora a legislação contempla esse direito que as pessoas têm de pedirem ao médico que cesse o tratamento, que os telespectadores entendam bem. Não é provocar o óbito do paciente, como se diz o termo da eutanásia. Não, a ortotanásia consiste em cessar a atividade terapêutica para prolongar a vida do paciente. Desligam-se aparelhos de hemodiálise, desligam-se monitores, não se fazem injeções terapêuticas, se cede ao paciente, se usa analgésicos e tenta dar um fim digno para ele, se for esse o seu desejo. Ou seja, se respeita o ciclo da vida, mas não se força nada. Exatamente, deixa a doença progredir no seu ritmo sem atrasá-la para que o fim seja o mais breve possível, obedecendo ao desejo do paciente. O novo código também, Dr. Paulo, traz como referência, proíbe o médico da reprodução assistida. O que é a reprodução assistida? A reprodução assistida consiste em o planejamento de um nenê in vitro, né, o chamado bebê de proveta, como se conhece popularmente. Na verdade, o que está proibido é a eugenia, né, ser feitas medidas que, do ponto de vista médico, já são possíveis hoje de se escolher o sexo e de se determinar características genéticas e físicas para a criança, cor do cabelo, cor dos olhos, feições. Isso fica proibido. A reprodução assistida pode e continua sendo feita de maneira que a reprodução seja aleatória, o nascimento seja um menino ou uma menina e com as características genéticas do pai e da mãe, sem qualquer tipo de modificação. Ou seja, o médico está proibido, entre aspas, de desenhar aquele embrião como ele deseja, embora a genética permita. Se o pai e a mãe são narigudos, o nenê vai sair narigudo. Não dá para trocar o tamanho do nariz, nem mudar a cor dos olhos, dos cabelos, nem nada. Isso está eticamente proibido. Também nós temos outra restrição ética, que é a questão da proibição do uso dos placebos. O que é isso? Os placebos são os medicamentos sem efeito que são utilizados em pesquisas. Vai se fazer um estudo para se determinado medicamento funciona, por exemplo, para dor. Então, com pacientes que têm dor crônica, é dado um placebo, que é uma farinhazinha, um remédio sem efeito terapêutico nenhum, e dado o remédio efetivo e se mede qual dos dois grupos que melhorou. Esse tipo de pesquisa está proibido. Então, se existir um tratamento indicado para aquela doença, o placebo não pode mais ser usado nem nesse tipo de experiência.
Outra mudança importante que o novo Código de Ética da Medicina também traz diz respeito ao próprio relacionamento do médico. O médico, por exemplo, não poderá mais ter relacionamento com laboratórios, com remédios, ou seja, há uma separação. Bastante importante essa questão, doutor Paulo. Na verdade, nunca pôde, né? Só que no código anterior, esse regulamento não estava bem claro, bem determinado. Dessa vez está. O médico não pode ter nenhum tipo de relacionamento comercial com a indústria farmacêutica, com farmácias, com qualquer tipo de produto paramédico, óticas, seja lá que tipo de artefato comercial ou industrial for, o médico não pode ter relação. Quando o médico for fazer a sua publicidade, por exemplo, é obrigado a colocar o seu registro profissional obrigatoriamente. E o médico não pode também, ao fazer a propaganda do seu negócio, dizer que ele faz uma cirurgia muito bem feita ou que a terapêutica que ele utiliza é a melhor de todas. Ele pode dar apenas o seu nome, a sua especialidade e o seu número de registro profissional. Também o médico passa a estar proibido, ou passa a ter, melhor dizendo, a liberdade de recusar-se a trabalhar em locais inadequados, onde a infraestrutura não é a correta e ideal. Exatamente, Leandro. Essa é uma mudança bastante significativa, principalmente no serviço público, nos pronto-socorros, onde, infelizmente, ainda no Brasil, existem locais que não estão adequados à boa prática médica, faltam equipamentos, faltam insumos de suporte, e os médicos ficam suportando o sistema, matando no peito, como se diz, né, tentando resolver a situação sem ter a infraestrutura adequada. O código anterior não era bem claro também com relação a isso. Ele dava, na verdade, aos conselhos regionais de medicina o direito de fiscalizar, e os conselhos regionais de medicina que poderiam ordenar que determinado serviço fechasse. Hoje, qualquer médico pode tomar essa medida se achar que o local de trabalho não é adequado ou está faltando algum problema de infraestrutura. Acredito que vai ser uma medida bastante impactante e vamos ter muitas notícias nesse sentido. Acho que vai ajudar a fazer com que a gestão pública fique mais responsável e, nos pronto-socorros principalmente, dê aos médicos a estrutura adequada para trabalhar. Doutor, para concluirmos rapidamente, o senhor avalia que estas mudanças no novo Código de Ética da Medicina do Brasil são benéficas? É um código extremamente positivo, por isso que ele demorou tanto tempo para ficar pronto, né? Que ele está contrariando interesses do ponto de vista corporativo, do ponto de vista religioso, e é um código, a meu ver, bastante avançado, igual ao código que existe nos países mais avançados. Ok, obrigado, Dr. Paulo Roberto Portela Kratz, presidente da Farmed, Associação Médica aqui de Farroupilha. O novo Código de Ética Médica do Brasil levou em consideração mais de 2.500 opiniões de médicos de todo o Brasil. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato, nos estúdios da TV Farroupilha.